gigantescos aqui do nosso Brasil, vascaínos e vascaínas de todo o nosso Brasil que acompanha aqui o nosso canal, o Vasco é nosso, né? Estamos aqui de volta para poder falar muito do nosso gigantesco, né? Aqui a gente vai estar falando hoje nesse vídeo aqui, vamos estar falando do Hugo Moura, que foi apresentado. O Ceará tem interesse em um jogador do Vasco, Ramon Dias, a polêmica que está acontecendo aí, né, sobre o nome do Ramon Dias, Vasco e Fluminense, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo aqui. Aí eu tô esperando você largar o dedão no like aí, se inscrever, a vinheta vai rodar e nós trazendo notícias. Valeu! Então vamos lá, rapaziada, vamos falar, né, aí do nosso gigantesco Vascão da Gama, né? Peço você deixar o likezão, se inscrever e vamos embora as notícias aí, que é o que nos interessa. O volante Hugo Moura já foi inscrito, já está no bid da CBF, ou seja, já pode estrear contra o Fluminense no sábado, né? Ele que já foi contratado, foi anunciado, né? Já mandou recado para a torcida, já falou de tudo ali pra gente. Agora a gente precisa ver ele dentro de campo. Ramon Dias já falou sobre ele, falou que ele vai ter que seguir a cartilha de treinamento dele aqui, e acho que é bem por aí mesmo, né? O vovô Ramon sabe o que está fazendo, e eu acredito que o Hugo Moura vai conseguir dar conta do recado, até porque não é um mau jogador, é um bom jogador, teve uma base no nosso rival, aqui ele já demonstrou bastante qualidade, passou pelo Atlético Paranaense, lá ele teve uma campanha até uma temporada, as temporadas que ele passou lá foi até boa, né? E ele vem ao Vasco depois de perder espaço lá. O Vasco tem essa carência nesse meio campo, é um pedido do Ramon Dias já há muito tempo, né? E o Vasco trouxe ele, mas não teve ali uma conversa entre o jogador e o treinador, né, até a contratação dele. Já deve ter tido no dia de ontem, né, e vai ter mais agora durante os treinamentos, né, mas o fato é que o Hugo Moura já está, né, vamos falar assim, já está online para poder estrear com a camisa do gigantesco, né? Então vamos torcer para ele, né, vamos torcer para que dê certo, que ele consiga desempenhar um bom papel no nosso gigantesco da Gama, beleza, rapaziada? Ceará está de olho em De Luca lá, meio campista do Vasco, cabeça de área do Vasco, e o Vasco provavelmente não vai dificultar o negócio. O Ceará já vem conversando ali com os jogadores, já tem esse interesse com o jogador e os seus empresários, já tem interesse de estar contando com o jogador para essa temporada, e está ali conversando com o Vasco e também com os representantes do atleta. O atleta também está a fim de jogar, né? Perdeu espaço no Vasco, né? Teve uma contusão muito séria no ano passado, voltou a jogar esse ano, jogou um pouco carioca, foi até bem quando entrou, mas está fora dos planos do Vasco. O Vasco não vai dificultar a sua saída para o Ceará, se for o caso. Beleza, galera? Vamos falar agora aqui de Vasco e Fluminense, né? O Vasco enfrenta o Fluminense no próximo sábado e os ingressos pela parte do Vasco estão esgotados. É isso aí, rapaziada. Estamos sem ingresso para torcedores do Vasco. Agora só tem a torcida mista, né? Quem quiser comprar também os ingressos do Fluminense, eu acho bem viável, porque eles não vão encher mesmo como sempre, né? Mas enfim, já acabou os ingressos, foram cerca aí de 4.500 ingressos colocados à venda, né? A galera gosta de perder uma grana, né? Meu Jesus do céu, os caras gostam de perder um dinheirinho, viu? Enquanto o dinheiro aí tá fazendo falta para tanta gente, para Fluminense, né, no caso, que é o mandante do clássico desse final de semana, não deve estar faltando, porque estão fazendo tanta birra aí por conta do seu lado de campo aí, como sempre, e acaba não fazendo como o Flamengo está fazendo. Eu acho que o Fluminense faz um papel de bobo nesse contexto geral aí. Acho que o Fluminense faz um papel de bobo, né? Porque o Vasco e o Flamengo se brigam ali em frente às câmeras, mas os bastidores acabam ali fazendo o que é melhor para ambos, né? Que é o Maracanã dividido meio a meio, com renda dividida meio a meio. O Flamengo não é bobo nem nada, acaba fazendo isso. Já o Fluminense não tem nem torcida para isso, acaba fazendo essa gracinha, vai tomar prejuízo, porque a torcida do Fluminense não vai aos jogos
como a gente já vem vendo aí nos últimos dias, nos últimos anos até, né? Encher aí final de Libertadores, final de qualquer coisa é tranquilo. Quero ver quando o time tá mal, né? Eles já não fazem normal mesmo, né? Então vamos ter aí Maracanã 90, 10, né? Os 10% já foram, né? Agora falta a torcida do Fluminense, já parte desse, coisa que não vai acontecer. Sobra somente as cadeiras mistas e os ingressos para a torcida do Fluminense. Beleza, rapaziada? E os próximos jogos do Vasco, pós esse jogo contra o Fluminense, vai ser o Vasco que enfrenta o Fluminense no sábado, às 16 horas no Maracanã. Depois o Vasco entra em campo de novo no dia 27, outro sábado, em São Januário, contra o Criciúma às 4 horas da tarde. Depois o Vasco viaja até o Paraná para poder enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, né? Depois o Vasco volta e enfrenta o Vitória da Bahia em casa, né? No dia 12, o domingo às 11 da manhã. Um jogo bom para ir, né, cara? Assim, eu gosto desse horário de 11 horas, é um horário que particularmente eu gosto muito de ir aos jogos, né? E depois o Vasco no dia 18 pega o Flamengo, né, um sábado às 21 horas. Esse horário é uma merda, né, para poder ir pro jogo, né? Ainda mais no sabadão. Enfim, né, pô, sai de lá 11 horas da noite, chega em casa tarde, enfim, mas está marcado para esse dia e esse horário aí, provavelmente que seja no Maracanã. Então esses são os próximos jogos do Vasco para o Campeonato Brasileiro. Ainda tem aí as datas do dia 1º e do dia 22 de maio, que devem encaixar aí a terceira fase da Copa do Brasil, que o Vasco pega o Fortaleza. Primeiro jogo em Fortaleza, o segundo jogo em São Januário, a decisão aí dessa vaga da Copa do Brasil. Tomara que o Vasco consiga passar, né? É um jogo bem possível para a gente conseguir passar, mas o Fortaleza vem bem aí, já tem muito tempo, né? Já vem anos aí que o Fortaleza vem desempenhando um bom papel, né? Mas Vasco é Vasco, a gente tem que acreditar, a gente está com um time aí que tem condições de passar também do Fortaleza na Copa do Brasil. E agora, rapaziada, vamos estar falando aqui do patrocínio Master do Vasco, como vocês viram aí na capa, né? Já falamos do Hugo Moura, que também está na capa. Vamos falar do Ramon Dias daqui a pouquinho. Fica até o final do vídeo para você entender o que está acontecendo com o Ramon. Mas agora vamos falar do nosso patrocínio Master, e aí? Vem ou não vem? Né? Fica aí esse monte de especulação. Uma hora é Superbet, outra hora é Serabet, outra hora é Pixbet, outra hora é Betano. Agora apareceu a PortugaBet, que já fiquei sabendo que não vai acontecer, né? Provavelmente não vai acontecer, né? A notícia que a gente sabe é que a PortugaBet não deve ser a patrocinadora do Master do Vasco. O Vasco perde cerca ali de 45 milhões. A PortugaBet, até então, alguns canais aí divulgaram que iam ser em volta de 55 milhões, né, de reais de patrocínio por 3 anos, né? Então assim, a gente não sabe ao certo quanto que vai ser, mas já está aí beirando a metade do ano e até agora nada de patrocínio Master, né? Então eu acho que precisa correr quanto tempo. A gente não sabe até quando que vai estar acontecendo isso, até que pé estão as conversas. O Vasco não se pronuncia sobre o assunto. A última vez que foi falado sobre isso, o Lúcio Barbosa falou que o Vasco está sem pressa de fechar, né? Porque se dá o luxo de ter esse aporte, de conseguir sanar as contas ali em dia e continuar procurando algum patrocínio que esteja à altura do Vasco nesse entendimento, né? Já estava até CEO de outra empresa meio que ridicularizando isso, né? Uma coisa até estranha de acontecer, né? Mas aconteceu, né, com o Vasco, obviamente, né? Mas o fato é que está demorando muito para que esse patrocínio Master seja de fato efetivado e a gente consiga saber dele o que pode ser. Até então, até semana passada, era a PortugaBet, uma empresa de Portugal, viria colocar dinheiro no Vasco para poder fazer. Houve o contato, houve toda essa conversa, mas a conversa ainda não andou, paralisou e não andou mais desde então. Então pode ser que seja um acordo aí com a empresa nacional mesmo, como está acontecendo, né, com esse bololô todo aí no Brasil, tanto nos outros times
quanto no nosso também pode ser o mesmo patrocínio dos outros times. Porém, eu acho que o Vasco precisa respirar novos ares. Na minha opinião, eu acho que o Vasco deveria correr um pouco mais atrás ou adiantar um pouco mais essa conversa com a Portugabet, até porque a empresa que vem de fora tem uma visão diferente e consegue ajudar a gente um pouco mais em relação a um patrocínio master, né? E eu acredito que aqui dentro do país vai ser complicado a gente conseguir um patrocínio de 55 milhões a 45 milhões. Eu acredito que seja muito difícil que isso aconteça aqui dentro do nosso país em relação ao Vasco, até por tudo que já vem acontecendo, e o Vasco, né, não consegue emplacar resultados dentro de campo que ajudam as empresas a acreditar um pouco mais no Vasco, né? Se os resultados estivessem aparecendo dentro de campo, acredito eu que esse patrocínio master teria fechado há muito tempo. O Vasco já esteve perto da Estrela Bet, já esteve perto de renovar com a PixBet, dentre outras empresas. Agora foi a Portugabet, não sabe se vai ou se não vai, mas tá aí encaminhando ou paralisado com outras negociações. Beleza? E agora a gente vai estar falando de Ramon Dias, o nosso vovô, nosso treinador, acabou entrando numa polêmica aí por conta de uma declaração, né, feita contra a árbitra da última partida contra o Grêmio, né? Ele acabou dando uma declaração, na minha opinião foi mal interpretado sim, apesar, né, dos pesares ali. Eu entendi o que ele quis dizer, né, quando ele fala da mulher. Acredito que seja no contexto geral da sua equipe na cabine, que é integrada pelos homens, né, e acredito que todos ali precisam ter competência, tanto homem quanto mulher precisam ter competência para estar fazendo ali uma boa ação no VAR. Isso porque a CBF treinou. Você imagina o treinamento que a CBF deve passar para esse pessoal, porque eu imagino que eles só aplicam aquilo que a CBF coloca de treinamento para eles. Eu imagino assim, né? Porque é bem grotesco os erros que acontecem em relação ao VAR, tanto homem quanto mulher. É a mesma linha, sem critério, sem competência, sem honraria para estar ali fazendo aquilo bem feito, né? Então acho que é muito mais de um treinamento, de uma capacitação da CBF, dos árbitros, para poder colocar essa galera poder trabalhar lá. É por isso que a gente tem vários problemas de arbitragem no Brasil. Mas a declaração do Ramon Dias pegou mal, está repercutindo em rede internacional também, né? E ele deve ser denunciado pelo STJD, né? E também pode pegar esse gancho aí. Não se assustem se houver uma pressão em cima do Ramon Dias para que ele deixe o Vasco, ou até mesmo ele peça conta e vá embora, tá, gente? Não se assustem se isso vir a acontecer, que hoje em dia esse tipo de coisa dá muito problema, né? E mesmo a pessoa errada, que é o caso dessa árbitra, ela voltou atrás de um pênalti claro, né? Tanto pro Vasco quanto pro Grêmio aconteceu barbaridades e ninguém tomou providência, nem ela e muito menos os homens que estavam ali ao redor dela tiveram a decisão correta. Isso prejudicou a partida, tanto o Grêmio quanto o Vasco, né? O resultado final, se tem os dois pênaltis e são convertidos, seria 3-2 para o Vasco. O Vasco sairia com a vitória do mesmo jeito, né? Mas eu acredito que a gente precisa ter árbitros capacitados, sejam eles homens ou mulheres. Isso passa muito pela senhora CBF. A CBF precisa se manifestar. Uma coisa que eu acho muito digno de acontecer era os árbitros vir a público comentar sobre as suas arbitragens, já que os jogadores precisam se justificar no final da partida, quanto ganha, empate ou perde. Os jogadores colocam a cara, assim como os treinadores. Acho que os árbitros também seria muito justo colocar a cara deles lá e eles explicarem as cagadas que eles fazem aí no futebol brasileiro, né? Mas enfim, a declaração polêmica do Ramon Dias é a seguinte: com relação aos árbitros, não podemos falar muito, tem o VAR. Na última partida, em casa, uma senhora, uma mulher, interpretou um pênalti de outra maneira. O futebol é diferente, principalmente de que o VAR seja decidido por uma mulher. Acho que é bastante complicado, porque o futebol é tão dinâmico, tão rápido, com decisões tão rápidas, e hoje não sei sobre o árbitro num pênalti no nosso ponta, que bate e leva. Não sei também se foi pênalti, afirmou o Ramon Dias, né, sobre a partida passada e essa partida de agora.
né? E coube essa parte ali dele ter falado da mulher, pegou mal, e ele acabou sendo aí, veio um vídeo depois, ele se desculpando, né? Desculpas aceitas, né? Vida que segue, né? Deixa o vovô trabalhar e vambora. Os árbitros precisam se capacitar, Ramon precisa se atualizar um pouco das falas, do que pode e o que não pode hoje em dia, né? Infelizmente está tomando um rumo a arbitragem brasileira muito ruim. A arbitragem brasileira vem de uma decadência muito grande, a gente tem problemas atrás de problemas em relação a isso, o campeonato carioca, os campeonatos estaduais, o campeonato brasileiro, nos jogos de seleções, de Copa do Mundo, enfim, a gente tem vários problemas aí com a arbitragem, né? Agora falando especificamente da arbitragem brasileira, eu acho que vai muito mais além do que um simples erro de um árbitro ou de uma árbitra. Acho que passa muito pelo o que a CBF coloca para que seja ensinado a eles, né? Acho que a CBF é a maior culpada nisso aí, né? Isso porque eles dão treinamento, a CBF dá treinamento para os árbitros e as árbitras, né? Imagina se não desse. Se dando treinamento eles já fazem essa cagada que eles fazem aí, né? Você imagina se não desse treinamento nenhum, né? Então, acho que o problema maior está muito mais na CBF do que nos árbitros especificamente. O problema tudo é que quando é árbitro homem, a gente desce a lenha e não acontece nada. Quando é mulher, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para poder falar, mas elas também têm que ter cuidado para poder apitar direito, né? Que é a competência de todo mundo, né? Cada um com a sua, né? Acho que elas têm condições de apitar, mas vamos procurar errar menos. E os homens então, pelo amor de Deus, é cada arbitragem grotesca que a gente vê nesse campeonato brasileiro, que pelo amor de Deus, dá vontade de se esganar uns 2, 3 árbitros do Brasil aí. Não vou nem falar o nome dos caras aqui para não dar problema, mas é muito difícil ter árbitro bom no Brasil, mas eu acho que a culpa é muito mais da CBF do que dos árbitros em si. Acho que eles só colocam em prática aquilo que eles aprendem nas suas formações. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Valeu!